trabalhou 14 anos para o sogro. Então José era um filho diferenciado de Jacó, à vista dos outros. E quando Jacó vai estender a sua mão para abençoar o seu filho, ele lança uma palavra de promessa para José. Ele diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Ele faz uma comparação. Porque quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para a vida de José, fica evidente para nós, bem claro para nós, que os 10 irmãos de José optaram por enganar o pai. Quem lembra disso? E José trazia má notícia dos irmãos para o pai. Os irmãos passavam os pais para trás, o pai para trás, porque ele tinha outras mães diferentes, e eles enrolavam o pai. José optou por manter uma vida íntegra, ao passo que Jacó, entendendo isso, deu para ele uma roupa, uma túnica talar, de mangas compridas. Veja aqui, Fernando, deu de novo seu microfone aqui, deve ser petista. Não, também não tem. Depois que se ajeitar, você não fala. Então Jacó, ele resolveu presentear o filho, não porque ele amava o filho e tal, os outros filhos eram filhos de escravas, de outras mulheres, mas Jacó tinha um carinho por José, porque José já dava a entender a tendência que ele seria um menino bom de lidar. Então, agora para os jovens que estão aqui, na sua adolescência, na sua pré-juventude, José optou em obedecer o pai. A Bíblia nos fala que se você quer viver bastante tempo, honre o teu pai, a tua mãe, você vai viver muitos dias para os jovens. Então, na sua mocidade, José resolveu obedecer o pai. E desde a sua mocidade ele começou a servir. Isso fica evidente para nós. Tanto é que ele foi parar na cova servindo. Ele foi parar na cisterna servindo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que eu sempre digo para os irmãos, Deus ele não é um reservatório, Deus é uma fonte. José, o que alimentava a sua vida, era a fonte eterna, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar a sua atenção para isso. José não prosperava porque ele era educadinho, bonzinho com o pai, só não era isso. José, ele tinha uma fonte da sua sabedoria, tinha uma fonte da sua graça, tinha uma fonte que vinha de Deus. Presta atenção, moço e moça que está aqui, que às vezes a gente arruma tanta desculpa. O mundo é terrível, nós precisamos cuidar, porque é o setembro amarelo, o novembro azul, e isso, está tudo dentro do contexto, tem que cuidar mesmo. Mas moço e moça que está aqui, vocês precisam tomar uma postura e posicionar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha fonte. Porque se Deus for a nossa fonte, nós vamos ser bom na escola, bom na igreja, bom no namoro, bom no casamento, bom em tudo. Porque a fonte, ela não deixa. Toda árvore plantada no Salmo número 1, junto ao ribeiro de água, a folha não fenecem, e tudo quanto fizer prospera, ela vai ficar sempre verdejante. José é um menino, moço, que tem como Deus a sua fonte. É por isso que no discorrer do texto que nós vamos ver José sempre a palavra dizendo: e Deus era com o moço, e Deus era com José, e ainda jovem Deus deu sonhos, perspectiva. José mirava no futuro, ele tinha sonhos que dados por Deus, tamanha era a graça da fonte que regava a sua vida. Então esse menino era 10, era um jovem que toda moça queria casar. Tanto é que a Potifera foi para cima dele, não deu certo, porque ele era crente. A mulher do Potifar chamava Potifera, tentando de toda forma desvirtuar o moço, mas ele tinha um propósito. E eu estou falando jovem porque José era jovem, mas essa palavra é para você e para mim, para nós casados, todo mundo aqui, tá bom? Não é direcionado essa parte não, eu estou falando porque nesse tempo ele era jovem. E o Jacó disse assim: ele é uma árvore plantada junto a uma fonte, e não em tudo que faz, tudo que ele está servindo, prospera. Irmão, quem aqui tem uma dificuldade na sua vida, faz assim: ou é dificuldade com dinheiro, que essa é a maior que nós temos,
ou com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o patrão, ou com alguém, não é fácil. A vida não é fácil. Agora, se você estiver do lado de alguém, põe a mão do lado do ombro dele assim, ou dela. Pode pôr. A outra, irmã Cristiana, está pondo a mão errada, a outra. Assim. Aí, irmão Roberto, tá assim. José é entre o seu irmão Roberto e a irmã Maria existe um muro. Vou usar o senhor de exemplo, tá bom, irmão? Para acabar de branquear seu cabelo. Tem um muro. Quantos anos casado, irmão? Tem dia que a irmã Maria fala algumas coisas com o irmão. Tem um muro de dificuldade, porque ela quer a casa de uma cor e ele quer de outra cor. Então tem dificuldade, vai criar um filho. Um pai quer criar de um jeito, a mãe quer criar de outro. Tem dificuldade, às vezes a irmã sonha em comprar, como um exemplo, um carro A e ele quer o carro B. Então existe a dificuldade porque são famílias, existe a dificuldade do trabalho, existe a dificuldade da saúde nossa, existe a dificuldade financeira que nós queremos, mas o que chama a atenção é que o José ele cresce e após ele crescer os galhos dele se estendem por cima do muro. Aprenda isso, irmão. As dificuldades não são para parar a nossa vida, para nos matar. A dificuldade ela para o ímpio, ela mata o ímpio, ela faz o ímpio perder a cabeça. As dificuldades servem para fazer o crente crescer e aprender a estender os galhos por cima do muro. José estende os seus ramos por cima do muro e vai alimentar quem está para lá do muro. E se não tomarmos cuidado, nós ficamos dentro de um quadradinho, de uma caixinha, não crescemos, não produzimos, porque a dificuldade ela nos trava, ela nos prende, nos imprensa. E aqui o Jacó diz assim: José é como uma árvore que estende os seus ramos por cima dos muros. Se você não toma cuidado, os muros vão assentar a sua vida. Se você não tomar cuidado, por qualquer dificuldade no muro, você larga a esposa, larga o marido, abandona tudo, chuta o pau da barraca, perde o emprego, isso arrebenta com a sua vida sentimental, espiritual, material, porque não saber lidar. Olha para cá, José tinha motivos para azedar. Quem acha que ele tinha motivos para azedar? Irmão, José foi empurrado numa cisterna por fazer o bem. Mas no nosso contexto evangélico, gospel, nós somos na raridade. Ninguém pode fazer mal para nós, porque nós somos ungidos do Senhor. Nós não podemos sofrer luta, perseguição, não, porque amarga o coração, azeda o coração. E esse moço tinha tudo, porque ele foi fazer um serviço para o pai, acabou dentro da cisterna. Mas ele é um cara que estende os seus ramos, é uma árvore que estende os seus ramos além da dificuldade. Depois chegou na casa de Potifar, prosperou, aleluia. E em pouco tempo a casa de Potifar já mudou o clima, já mudou o ambiente. Foi ou não foi? Ele não permitiu o seu coração azedar, não permitiu a circunstância amarrar, porque ele nasceu para crescer e sabia quem era a sua fonte. Se Deus é a nossa fonte, irmão, não vai ter muro que vai parar os nossos galhos, a nossa produtividade, o nosso crescimento, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado nas nossas vidas, aleluia. E sai da casa do Potifar, porque o diabo tentou contra ele, vai para a cadeia brilhou na mão de José. Aleluia. Já viu isso? Eu chegar na cadeia e organizar uma cadeia, organizar um cárcere. Foi isso que aconteceu, sabe por quê? Porque ele é uma árvore que passa os seus galhos por cima. Preste bem atenção: se Deus é a sua fonte, você não é um pé de alface. Porque um pé de alface, 30 dias, corta, come, ninguém lembra mais dele e compra outro. A Bíblia nos diz que o justo plantado na casa do Senhor é como uma palmeira e como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, quando ele está 2 centímetros acima da terra, a sua raiz já tem 3 metros de profundidade. A palmeira, quanto mais o vento bate, ela sacode, mas ela não quebra, porque ela é flexível. O crente é desta forma, ele nasceu para produzir, para frutificar, para ser bênção. Porque a nossa fonte não é Rede Globo, não é televisão, não é o
Facebook, a nossa fonte não é fofoca, não é mentira, a nossa fonte é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o manancial de vida, Ele que nos dá vida, e Ele nos dá vida em abundância. Então nós temos que estar bem, temos que florescer, temos que progredir, temos que prosperar. Esse é um direito que a Bíblia nos dá, se nós temos o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Se Deus é a fonte da sua vida, meu irmão, você precisa melhorar, eu preciso melhorar. Nós precisamos entender, mesmo que nós estejamos passando por um inverno onde não tem fruto na árvore, mas a raiz está fixada e na hora certa os frutos virão e o nome do Senhor será glorificado. Enfrentar com hombridade e encarar, sabe? Não espere que o mundo vai sorrir para você. Às vezes sorri na sua frente, mas por trás não é isso. Verso 23: com rancor os arqueiros o atacam, atirando flechas contra ele com hostilidade. Então, não espere misericórdia de um ímpio, não espere amizade de um ímpio, não espere que o mundo vá nos tratar bem. Se o mundo estiver tratando a igreja bem, irmãos, a igreja não tem parte com o Cristo poderoso, porque Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Então vai ser pegado, vai ser guerreado. Tem dia que você vai acordar de manhã, o diabo vai estar com todos os demônios de arco e flecha na mão apontados para você. Aí você vai falar: vou correr para trás, vou entrar debaixo da minha cama e vou me esconder. Assim que você vai reagir. Olha o que acontece. Com rancor os arqueiros atiram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permanece firme. Amém. Vem para cima, mas nós estamos firmes. Por quê? Porque a nossa segurança não está na força do nosso braço, da nossa carne. A nossa segurança está na fonte em que nós somos alimentados no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quantas pressadas, quantas afrontas, quantas vezes o inimigo veio para cima de você com tudo, falou: eu vou pôr ele em depressão, vou pôr ele em depressão, vou destruir, vou arruinar. E você aguentou firme, resistiu firme. Sabe por quê? Porque a sua fonte é o Deus Todo-Poderoso. O seu arco está firme. Aguente, irmão. Não é fácil, mas também não é difícil. Se José aguentou, a gente aguenta também. Vem para cima e José aguenta firme. Nós somos atacados todos os dias. Quem sabe você não é atacado na esfera humana, mas na espiritual. Se você abrir a sua mente, às vezes, irmãos, é que nem a história do cavalo. O diabo não precisa fazer muita coisa, só basta soltar a corda do cavalo. Quem já viu essa ilustração do demônio que ele chegou e falou para o outro demônio assim: falou, quer ver como que começa uma briga? Soltou o cavalo do fazendeiro que morava do lado do outro fazendeiro, tinha uma plantação, só soltou a corda, o cavalo entrou do outro lado, estragou a horta do outro fazendeiro, mais ou menos assim, tá? Ele estragou a horta do fazendeiro, o outro fazendeiro veio conversar com esse ficou bravo, um matou o outro, deu um rolo terrível. E o que o diabo fez? Só soltou o cavalo, não fez mais nada. Quem aqui já entrou no pé de guerra por isso aqui? E o pé de guerra dura, pega a raiva de pessoas por isso aqui, irmão. Porque nós estamos tão carnal, a nossa esfera tão carnal, que a gente está vivendo tão carnalmente, que a gente não consegue nem sentir um cheiro de capeta por perto. Não consegue entender que o diabo está agindo. Presta atenção no jovem José, quando a pôr de ferro foi para cima dele, ele entendeu rapidamente, desde o início, ele entendeu rapidamente que precisava escapar daquilo. Às vezes o diabo está rodeando, a gente nem percebe, sabe por quê? Porque o nosso nível espiritual está muito baixo. Preste atenção, irmão, nós não fomos chamados, isso aqui é para todos nós pastores, irmãos, irmãs, nós não fomos chamados para ser um termômetro. Para que serve o termômetro? Para que serve? Você coloca debaixo do braço ou no tempo, ele mede a temperatura, sim ou não? Se estiver frio, ele mede a temperatura baixa. Se tiver calor, depende do tempo. Quem tem geladeira na casa aqui? Quem tiver mais moderna, mais boyzinho, playboy. Mas lembra aquela antiga
quando que fazia as coisas, tinha uma lá, né, cara? Que você abria, parecia que você estava no Titanic, você abria o braço, ela fazia uma pedra de gelo assim, não, quase vinha para cima da gente. Aí, pensa num negócio doido, né? O termostato dela era meio 13. O que acontece? Para que serve o termostato da geladeira? Se tiver muito calor, o que você faz? Aumenta para ela gelar mais, não é assim? Se tiver muito frio, o termostato faz abaixar a temperatura. Nós não podemos ser termômetro, nós temos que ser termostato. Não entendeu? Eu vou explicar para você. Tem crente, irmão, que dependendo de como tiver o movimento, ele vai junto. É igual termômetro. Está calor, estou junto. Está frio. Nós precisamos ser termostato. O José estava longe de tudo, mas não longe de Deus. Longe de tudo, mas ele era crente naquele lugar. Quem dá o norte não é o ímpio, quem dá o norte é o crente. Mas, pastor, se eu não me misturar no meu trabalho, na minha escola, se eu não me misturar, não vai ter ninguém, não. Você tem o Espírito Santo, é bem melhor do que qualquer amigo, é bem melhor do que qualquer pessoa. Não, se eu não fizer isso, fulano não vai gostar. O que é isso, irmão? Você é termostato, você está ali para ditar as ordens, é você que manda, porque você serve o Deus Todo-Poderoso. Mas se eu perder meu emprego, irmão, se Deus te abrir uma porta, não pode abrir milhares, outras e outras. Você está no mundo para dar o norte da coisa. Mas a minha família não vai bem, o casamento não vai bem. Por quê? Você está igual termômetro, fica só medindo o que está acontecendo. Está na hora de mudar a situação. Está muito frio, então vamos esquentar esse negócio aqui e fazer pegar fogo. Está pegando muito fogo, vamos esfriar a coisa. Nós somos termômetro. Nós é que damos o norte. Mas eu não sei, eu tenho vindo para o culto e eu não tenho sentido nada. E vai continuar sem sentir, porque você não vem aqui para sentir nada. A não ser que não meta fogo na sola do seu pé. Você vê que você tem que buscar a Deus na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, devocional com Deus. De repente, irmão, vão cantar um hino aí que você nunca ouviu. Você vai dizer, mas Deus está tão presente agora. Porque não é o hino que estão cantando, não é a palavra que estão pregando. É o estado que você está, cheio de Deus, cheio da graça, cheio da unção de Deus, e é isso que muda a esfera. Aleluia. Aleluia. Um homem cheio de Deus na casa é uma bênção, uma glória de Deus com ele. Uma mulher cheia de Deus da mesma forma. Agora, dois carnais juntos. Se quebrar um copo, o tempo já fecha. Qualquer coisa é motivo para briga. Sabe por que o nível espiritual está baixo? E o José passa por tudo isso por quê? Porque os braços dele continuam fortes para atirar. Não é só para apanhar não, irmão. Pronto para atacar também. Porque às vezes nós ficamos num cantinho da parede e o diabo fica só nos pressionando, massacrando, massacra a sua vida psicológica. Você não está bem psicologicamente, ele fica em cima. Você vai ficar louca, você vai ficar maluco. Fica no nosso psicológico tentando nos oprimir. Ele fica no canto só nos pressionando. E você não tem poder, reação de ataque. Não consegue reagir. Sabe por quê? Nós não conseguimos reagir porque muitas vezes nós não temos a autoridade de Deus na nossa vida. O leão veio para cima do Sansão. O que aconteceu? O que aconteceu com o leão, irmãos? Não só não morreu, não, foi pior do que o Fred Krueger. Rasgou o leão no meio. Pensa no irmão, falando assim, mas nem no filme dos Vingadores você vai ver isso. O Sansão rasgou o leão no meio. Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? Ele pegou 300 raposas, para pegar uma raposa já dá trabalho, o cara pegou 300. Ateou fogo e soltou na área dos filisteus. Foi ou não foi? Teve um dia que ele entrou em Gaza, ele saiu com as portas do portão de ferro da cidade nas costas correndo. Foi ou não foi? Mas quando ele deitou no colo da Dalila, o que aconteceu com ele? Gritaram para ele: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele tinha deixado lá atrás, tinha abandonado a presença do Senhor. Sabe, o problema está aqui, irmãos. Não está na igreja,
no tipo de pregação, no tipo de música. O problema é que a gente está correndo tanto, estamos chegando no momento que Deus está ficando para trás, que nem Maria e José, quando foram dar conta, andaram 2, 3 dias e não viram Jesus no meio do povo. Cadê Jesus? Jesus tinha ficado lá atrás da festa. Nós estamos correndo tanto, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vamos ensaiar, vamos cantar, vamos pregar, vamos preparar a mensagem, vamos fazer congresso, vamos fazer festa, vamos fazer isso. E às vezes nesse afoito nosso que está correndo tanto, que não está errado em correr, mas a gente está tão afobado com alguma coisa, em ganhar e conquistar, e acabamos deixando a graça, a glória de Deus, atropelando princípios básicos, para não deixar a presença. Nós atropelamos, porque o Sansão matou o leão, e depois quando passou lá, estava só a carcaça do leão, tinha um favo de mel lá dentro, ele foi, encostou, pegou, não podia fazer isso. Primeiro princípio que ele quebrou, o pecado de Sansão não foi deitar no colo da Lila, o pecado de Sansão foi tocar para pegar o mel que estava dentro do leão, e ele não podia fazer isso. Às vezes nós caímos aqui, achando que cair agora, não, a gente vem caindo, porque nós vamos quebrando princípios. Nós olhamos para a nossa família, não oramos, não buscamos por a Deus por ela, não abençoamos a esposa, os filhos, aquilo que temos, recebemos o nosso pagamento, não agradecemos, Senhor, obrigado por esse pagamento. Nós vamos comer, não agradecemos a Deus pela comida, não agradecemos a Deus pela igreja, nós vamos quebrando princípios, e quando a gente vai ver, irmãos, nós estamos frequentando a igreja, longe do dono da igreja. Nós estamos frequentando um culto longe do Deus do culto, e Jesus está por lado de fora batendo, eu quero voltar. Lembra quando você recebia lá R$100, pegava e dava graça, ia comer um ovo frito? Quem gosta de ovo frito aqui? Tinha estourar, né? Ia comer e falar, Senhor, obrigado por esse ovo, naquela perrengue, crente, fiel a Deus. É, Jesus. Amando a esse Deus, irmãos. Amando apaixonadamente, apaixonado por esse Deus. Então não é que nós não temos que ter coisas boas, o que nós não podemos fazer é deixar os princípios para trás. Porque quando a gente começa a quebrar esses princípios, deixamos a presença do Senhor. E o Senhor, irmão, e nós temos que aprender a reagir. Dar uma olhada para nós mesmos. Porque a gente é bom para olhar para os outros. Quem não veio do culto hoje, fulano está gelado, nós temos que olhar para nós, irmão. Eu já fui mais crente. Eu já fui melhor. Eu quero voltar a ser um crente renovado. Então, poder de reação. Porque não é só apanhar. Porque o diabo vai batendo, até você não aguentar mais. Eu tenho dito isso para muitas pessoas, porque não querem ter uma vida com Deus. Fica só apanhando. Está na hora de se levantar, ter poder de reação. Sabe por quê? Olha o que José disse: mas o seu arco permanece firme, Jacó disse a José, e os seus braços continuam fortes, ágeis, para tirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Nossa força não está no nosso músculo do bíceps, porque hoje a turma está academia para tudo, né? Quer ficar forte, compra essas camisetinhas para ficar, sabe? Para mim não serve essas camisetas por causa da barriga, eu prefiro ser rústico e fica aquela frescura toda para ficar forte, e tem que comprar isso, tem que comprar. Não estou falando contra, não é bom, quem gosta, para mim não dá. Eu prefiro malhar comendo 3 pãozinhos de manhã para trabalhar e toca o barco. Mas quem aguenta, quem dá, vai, mas não deixa as coisas de Deus de lado também, mas e malha e tal. E como as pessoas pensavam, a força de Sansão está nos músculos e não estava, sabe, uma força tua, você que é inteligente, que trabalha, que é empreendedor, que prega, que canta, que ora, que faz, que corre atrás, que tem um carro bom, uma casa boa, tudo isso vem do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso, conhecer isso, porque às vezes a gente acha, não é porque eu sou muito bom na minha profissão, é por causa de não, a inteligência, a sabedoria, a graça, a esperteza, o jeito de lidar, de fazer, foi tudo Deus que nos deu. Precisamos cultivar isso e ensinar a nova geração a passar adiante aquilo que nós temos. Sabe por quê? Porque a nossa força não está no nosso braço, está no Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor é que vai te dar força para reagir. Crie um bloqueio na sua família, crie um bloqueio na sua vida espiritual. Não deixe o diabo ficar minando, irmãos. Não, quando eu falo irmãos, eu estou falando para mim também. Nós temos que criar esse bloqueio.
que a gente é carne, é ser humano, somos tendenciosos a querer só o que é bom. Pelo Deus do seu Pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com as bênçãos dos altos céus. Fala amém. Amém. E com a bênção das profundezas. Tem bênção do céu, tem bênção da profundeza também. Até das profundezas virão bênçãos sobre as nossas Aleluia, vidas. glória a Deus. Pelas bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que são todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado dentre os seus irmãos. Aleluia. Tem certeza que o Senhor te chamou? Você tem essa certeza? Glória a Deus. Uma pergunta: você está aqui porque você não tem um lugar melhor para estar, ou você está aqui porque você ama o Deus Todo-Poderoso? Deus Santo. Se você está aqui porque você tem certeza que Jesus te escolheu, tinha muita gente, Mairi, que São Paulo, tinha mais pessoas que eram para estar no seu lugar, não estava. Deus te escolheu. Olha que maravilha, ele foi com a sua cara. Fala por irmão, ele foi com a sua cara. Graças a Deus. Ele te amou. Oh, glórias. Aleluia. E olha que vai com a sua cara e com a minha não é fácil não. Verdade. Esse microfone não vai com a minha cara. Deus foi com a sua cara, irmão. Ninguém gosta de mim, pelo menos o Deus Todo-Poderoso te ama. Todos fazem. Aleluia. Isso já faz de você um homem, uma mulher bem-sucedida. Aleluia. Porque o que nós precisamos para prosperar? Nós não precisamos de uma assinatura do melhor homem da terra. Nós precisamos da assinatura de Deus Todo-Poderoso. Grande Deus. Está entendendo? Não importa se você saiu jogado, nem José, abandonado, pai, mas a bênção de Deus Todo-Poderoso estava sobre ele. Aleluia. A bênção de Deus está sobre nós, irmãos. Graças a Deus. Sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Nós precisamos tomar posse disso. Deus nos chamou para vencer, ponto final. Aleluia. Nós não somos como o tema do nosso aniversário, aqueles que retrocedem e ficam para trás, nem que seja para cruzar a linha de chegada todo arrebentado, mas nós vamos chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Quando você, dá uma frase que a turma coloca lá, quando você pensar em desistir, não olha para trás, para o lado e pensa de quem ia gostar disso. Aí você já se anime e vai mais um pouco. Tem um monte de gente esperando você parar. Tem um monte de gente que não torce para você. Tem um monte de gente que não quer ver você bem, mas agora tem um Deus poderoso dizendo: vamos que eu estou contigo. Levanta, Daiana, mais um pouco. Vamos, beber água, vamos. Parece que eu vejo no Senhor falando: vamos, porque isso vai passar. Nem toda luta dura para sempre. Na vida do crente chega um momento, a hora do Deus Todo-Poderoso, e Ele vai honrar nossa fé. E eu não estou falando de ir morar no céu, não. Eu estou falando aqui nessa terra ainda, porque Deus tem bênção para a nossa vida ainda nesse mundo. Glória a Deus. Ponto final. Amém? Amém, Jesus. Então levanta-se, anima. Deus quer fazer a sua vida produzir. Mas como a bênção de Jacó, a bênção da fertilidade do José. A gente vê o José no Egito administrando tudo. Bom, ele foi para trabalhar de escravo. Era um bom escravo? Era um bom escravo, irmão? Sim. José sabia o que era a palavra respeito? Sim. Honrar as pessoas. Sim. Ele olhou para a mulher do Potifar e falou: meu patrão sabe a mulher que ele tem em casa. Saber honrar as pessoas, irmãos. Saber honrar o marido, saber honrar a esposa. Saber honrar as pessoas que Deus põe no nosso caminho. Às vezes você tem oportunidade para passar os outros para trás, para enrolar, para pecar, para fazer de tudo. Aprenda o princípio da honra, nós precisamos aprender isso. José falou: não, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para honrar o meu Deus e honrar as pessoas que confiaram em mim. Aleluia. Então nós precisamos ser isso. Assim, Deus te abriu uma porta de trabalho, não importa se não é que você queria, você está ali, dali que tira o pão, então honre, faça o teu trabalho, não seja inocente, preguiçoso ou preguiçosa, não dê atestado sem precisar. Ninguém falou amém, porque aqui ninguém dá.
Acorda, irmão. Fica jogando videogame, fica assistindo. Amanhã eu vou lá e caço o testado no meio. Isso é vagabundismo, irmão. Não está doente. Sabe o que você está dizendo quando você faz isso sem estar doente? No mundo espiritual você está falando para o diabo, eu quero ficar doente, eu quero ficar doente. Você está abrindo legalidade para isso. Eu sou uma empregada doméstica. Tem que trabalhar bem, tem que fazer com excelência. Eu vou varrer para debaixo do tapete aqui que a patroa não vai ver. Que isso, irmão? Levanta o tapete, esfrega, dá um grau no barraco, dá um grau na casa, faz o café para o patrão, que ele vai amar você, vai falar, essa mulher vai ficar comigo, vou aumentar o salário dela, vou abençoar, vou fazer. Seja uma bênção. Aleluia. Amém? É fraco, amém. Porque nós temos que melhorar, porque o que nós fazemos diz muito sobre o nosso respeito. Diz muito, irmão. Vou limpar a casa, vou dar um grau só quando vier a visita aqui. Que isso, irmão? Sabe o que você está dizendo? Que a visita é mais importante que a sua família. Isso no mundo espiritual, os demônios estão olhando e Deus também, os anjos estão falando lá. Ele trata o pastor melhor do que os filhos. Do que trata a esposa da irmã, do irmão melhor do que a esposa dele, ou vice-versa. No mundo espiritual, sabe o que você está dizendo? Meus filhos são mais importantes, os filhos dos outros são mais importantes que o meu. Porque se nós olharmos para o mundo espiritual, nós vamos ver isso. José poderia chegar na casa do Potifar e falar, é o acreditado que a gente diz, estou lascado, já que estou no inferno, vou abraçar com o capeta logo de vez, vou dançar. Não é assim que funciona a coisa do crente, não. Tá ruim, mas eu vou melhorar esse lugar. Aleluia. Amém? Então acorda cedo no domingo, por favor, dá um grau nesse barraco aqui, nessa casa aqui que Deus me deu. Vou fazer uma maionese, um churrasco aqui para o Luizinho, que é o que eu gosto. Vou melhorar para a minha esposa, vou melhorar para os meus filhos, vou melhorar para a minha família. Quem merece o melhor somos nós, a minha família, primeiro a minha família. Se você for visitar lá, irmão, você vai comer o resto.